Sejam bem-vindas todas vocês. Para quem não me conhece, tá caindo de paraquedas, chegou hoje, primeira live. Eu sou a doutora Angélica Rabelo, sou pediatra, estudiosa do sono infantil e tento trazer para vocês uma visão diferente do que tem sido falado, do que tem sido pregado para vocês sobre o que é o sono de um bebê e como isso vai impactar na sua maternidade. Então, eu quero que vocês se enxerguem como parte igualmente importante da relação mãe e bebê. Porque o bebê não é a única parte importante. Vocês são extremamente importantes e é por isso que eu luto aqui com vocês para que a gente desmistifique essa maternidade tão pesada que está sendo considerada normal por aí, tá? O bebê pode sim dormir, tá tudo bem o bebê dormir, tá tudo bem você querer dormir, tá tudo bem você desejar isso e a gente vai ensinar isso de uma forma gentil, de uma forma tranquila e que você se coloque aí como primeiro plano. É igual quando a gente vai pegar um avião. Né? A aeromoça fala, né? As informações de segurança falam. Se alguma coisa acontecer no avião, máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. Coloque primeiro em você e depois ajude quem está do seu lado. Então, se você não coloca a máscara de oxigênio em você primeiro, como é que você vai ajudar o seu bebê, a sua família, o seu esposo e quem quer mais que você queira ajudar, né? Então, primeiro a máscara de oxigênio em você. Plena, linda, maravilhosa, estável emocionalmente, sem exaustão, sem frustração, sem questionamento sobre a sua maternidade, você está pronta para maternar do seu jeito. Eu não estou aqui para te ensinar a maternar, muito longe de mim. Eu estou aqui para aprender com vocês. Vamos juntas nesse processo, cada uma que já é a melhor mãe que pode ser. Dito tudo isso, vamos começar aí a nossa... Ai, bonitinha, Andréia. Vamos começar aí a nossa live de hoje com esse tema super delícia de conversar e super, né, questionado por vocês, perguntado por vocês. Né? Todas as associações são negativas? Né? E a resposta é que não, né? E existem algumas associações que podem salvar as suas noites de sono. Esse é o tema da live para vocês virem de coração aberto para aprender bastante aqui. Uma coisa muito importante, como tem muita gente nova chegando por agora, eu vou nivelar vocês aqui numa parte do conhecimento. Quem está comigo há mais tempo já me viu falando várias vezes de associações, já entende um pouco mais. Então, para quem acabou de chegar, está perdida no planeta, não sabe nem do que eu estou falando, nem do que significam os temas da live, eu quero dizer para vocês que as associações do sono não são uma invenção da cabeça de consultoras do sono, tá? Não são, tá bom? Não é uma invenção de quem estuda sono, de quem dá curso de sono. Não é uma invenção para fazer A ou B com vocês. Não é. As associações do sono fazem parte de um diagnóstico médico, de um diagnóstico clínico de uma doença que é também uma doença presente na infância, certo? Então isso não é um mito. Ah, existem associações? Não, isso não é um mito. Isso existe e faz parte de um diagnóstico. E isso, tá? Faz parte de qual diagnóstico então, doutor? Isso, para quem está chegando por agora, as associações fazem parte dos diagnósticos de insônia comportamental. Tá? Então, as crianças têm insônia? Sim, as crianças também têm insônia. Os bebês têm insônia? Sim, os bebês também têm insônia. Então, a associação não é um discurso de mimimi, não é o que te falam por aí. Existe e é um diagnóstico feito por médico. Por isso que você não espere ouvir sobre associações de pessoas aleatórias, porque vão falar que não existe, porque não leram o livro, né? Então, é importante ler o livro, ler artigos. Mas então, voltando aqui sem alfinetar, é importante que a gente entenda que isso não é um mimimi, que isso faz parte do diagnóstico de insônia que é presente também nas crianças. O livro de Medicina do Sono da Sociedade de Pediatria de São Paulo, no capítulo que ele começa a dar o diagnóstico de insônia, ele fala lá exatamente que cerca de 30% das crianças até os 36 meses, o que é isso? Até os 3 anos, isso está no livro, tá? Cerca de 30% dessas crianças sofrem de insônia. E nessa faixa etária, a maior parte das crianças tem distúrbio de insônia por associação, tá? Tem insônias por distúrbio de associação. Melhor dando o diagnóstico para vocês. Então é importante entender este ponto aí, tá? A insônia, ela é um diagnóstico na pediatria e sim, a associação, ela faz parte do diagnóstico de insônia. Então isso não é um mimimi, isso não é uma invenção de consultor, não. Isso é um diagnóstico médico, tá? E a gente traz isso para o sono infantil de uma forma muito respeitosa, tá? O diagnóstico de insônia comportamental, gente, ele tem dois maiores fatores ali, tem duas vertentes, tá? Tem duas. Uma não importa tanto pra gente aqui no Instagram, porque não é o foco do que a gente fala por aqui.
Mas, de qualquer forma, o primeiro ponto de diagnóstico ali da insônia comportamental é a insônia por distúrbio de associação, que é o que interessa mais pra gente. O segundo ponto do diagnóstico de insônia é a insônia por falta de limites, distúrbio da falta de limites. Esse outro ponto do diagnóstico de insônia na infância não entra tanto pra gente, porque ele atinge crianças um pouquinho maiores do que o que a gente aborda aqui. Eu, Angélica, pediatra, abordo nesse Instagram, nesses conteúdos, crianças do 0 aos 3 anos, tá? De 0 até 36 meses. Então, pra gente, o que vale mais aqui, de fato, são as insônias relacionadas aos distúrbios de associação. A insônia relacionada ao distúrbio de falta de limites, eu não falo por aqui, tá? Que envolve 1000 outras coisas e é pra crianças geralmente acima dos 4 anos, tá? Alguém comentou que travou? Travou pra todo mundo ou não? Só me deem um ok aqui. Me dá o coraçãozinho também pro Instagram avisar que a gente tá ao vivo, pra distribuir bastante a nossa live. Travou não, né, galera? Todo mundo me deu um coraçãozinho, acho que tá ok, né? Gente, teve um estudo muito interessante que também constava esse diagnóstico da insônia dessa forma, né? Porque isso daí é um diagnóstico de nível internacional, né? Não é uma coisa aqui do Brasil. É o nível internacional das doenças. Né, Bruna? Ai, obrigada, Bruna. Travou não, né? Show, tudo ok pra todo mundo. Acho que foi só pra alguém, então. Enfim, e aí tinha um estudo muito bacana mesmo, da doutora Eduardina. Gente, só pra vocês terem uma noção assim rápido, a doutora Eduardina, ela só é parte lá, membro integrante ativa, tá? Do maior centro de sono aqui do Brasil. Ela trabalha na USP, ela é incrível, não sei se a Bruna até conhece, ela é muito, muito boa, e ela trabalha, tá, como chefe do departamento de estudos avançados sobre o sono infantil na USP. Meus amores, a USP só é, para quem não conhece, acho que quase todo mundo conhece, a USP só é a maior faculdade do Brasil, a mais respeitada faculdade, escola médica do Brasil e do mundo. Ela é uma das maiores do mundo. Então, simplesmente, ela tá lá, ó, no Centro de Estudos de Doenças Avançadas sobre o Sono, lá no Hospital das Clínicas da USP. Ou seja, ela só é um dos papas aí sobre o sono infantil. E ela aborda esse tema e ela fala exatamente sobre isso, né, Bruna? Ela é maravilhosa. E ela fala exatamente sobre isso, como a insônia, como um distúrbio de associação causando, né, a insônia nas crianças de 0 a 3 anos, de 0 a 36 meses. Então é importante a gente entender isso como uma parte técnica, científica e clara, tá bom? Então, sim, as crianças têm insônia, sim. E a insônia é causada, na nossa faixa etária, principalmente pelas associações. Então, isso não é mimimi, tá? Então, não é um filtro aí que vai sair falando. Foquem nisso, tá bom? Por isso que vem esse tema da nossa live tão importante, tá bom? Então, o fato é que não são todas as associações que são negativas, tá? As associações, quando a gente fala que elas são negativas, para elas serem consideradas associações negativas do sono, elas precisam impactar negativamente o sono dos bebês e o sono dos pais, a qualidade de vida da família, tá? Nesse estudo, vou até ver se eu leio um pedacinho no final para vocês, mas nesse estudo é muito interessante porque, assim, o diagnóstico da insônia... Deixa eu dar um segurado no chat aqui só um pouquinho. O diagnóstico da insônia, ele simplesmente não é feito somente pelo impacto que isso tem na vida do bebê. Ele é feito também pelo impacto que tem na vida dos cuidadores. Presta atenção, isso não sou eu que estou falando. Está nos artigos, está nos livros, porque é importante entender que um distúrbio de sono no bebê, ele afeta diretamente a saúde do cuidador principal. Ora bolas, quem é o cuidador principal? Em 99% das vezes que nós conhecemos, ou pelo menos aqui nesse Instagram, 99,999% das vezes, o cuidador principal somos nós, as mães lindas e maravilhosas, né? Então, meus amores, isso é importante. O que você sente em relação ao sono do seu bebê, o impacto que o sono do seu bebê tem na sua saúde emocional e física, faz parte do diagnóstico de insônia do seu bebê. Entendem? Olha só, não tô falando da minha cabeça, gente. Isso está nos estudos. Procurem, doutora Eduardina. Procurem, bonitinha, lá da USP. Vocês vão ver a tese, acho que de doutorado, agora não vou me lembrar se é doutorado ou se é mestrado, mas ela tem uma tese inteirinha falando dos distúrbios de insônia na criança relacionados diretamente à depressão materna. A tese dela tem 156 páginas, se eu não me engano. Tem mais de 150 páginas. Acho que são 156. Né? Então, assim, não é um mimimi aí perdido na vida. Entendeu? Não é uma bandeira, ai meu Deus, não é. Isso existe, mais do que estudado.
mais que comprovado, certo? Então é importante a gente ter atenção e entender que o que você sente, você mãe sente, em relação ao sono do seu bebê, faz parte do diagnóstico na infância, ok? Entendido isso? Espero que sim. Pessoal do Face, do YouTube, tá todo mundo comigo? Acho que sim, né? Caiu ninguém? Tá tudo ok? Ontem, olha só, voltando aqui no ponto, que nem toda associação é negativa, deixa eu soltar vocês um pouquinho. Voltando ao ponto, que nem toda associação é negativa, tá? Ontem eu fiz um encontro com as minhas alunas pela manhã e foi muito bacana. A gente fez uma dinâmica muito legal para tentar todo mundo falar um pouco e todo mundo falar das suas vitórias, das suas dificuldades, como enfrentou suas dificuldades. Foi um encontro muito dinâmico, foi assim, um bate-papo muito, muito, muito delicioso mesmo. E aí eu conversei muito com uma aluna ontem, a Fernanda. Fê, se você estiver aí, manifeste-se, tá? Pode levantar o seu bracinho aí. Se a Fê estiver aqui, Fernanda Mônica, lindona. Conversando com a Fê ontem, ela veio contar, né, os avanços dela, para ela poder contar também os desafios dela e tudo. Qual era a dificuldade que ela ainda tinha, o que ela ainda queria a mais alcançar. E aí, nós conversando, né, ontem no encontro, eu fui entendendo. Ela veio contando 1000 coisas boas. O bebê dela tá com 4 meses, mais ou menos. E o bebê dela dorme a noite inteira, coisa mais linda, maravilhosa. Rarissimamente acorda uma vez na noite. Quando acorda, mama rapidamente, dorme rapidamente e pronto, acabou. Ela não precisa de outras intervenções. Ora, para um bebê, tá? De 4 meses. Lígia, sua lindona, você tava no encontro, né? Vê se... Lígia, vai me lembrando mais coisas do nosso encontro. Foi muito maravilhoso mesmo. Amei também. Ai, Lígia, beijo, já fica com saudade. Voltando aqui na Fernanda. Aí a Fê contou. O bebê dela, gente, para um bebê de 4 meses que acorda, que mama peito, tá? O bebê dela mama seio materno. Para um bebê de 4 meses que mama peito, acordar de vez em quando, não é toda noite, de vez em quando, uma vez na noite, mama e dorme rapidamente, gente, isso é um padrão de sono maravilhoso para um bebê de 4 meses que mama seio materno. Entende? Então, aí, o que ela falou? Ela contou as vitórias dela e tudo. E olha que esse bebê não acorda todo dia. São raras as vezes que ele acorda. Quando acorda, mama rapidamente e dorme rapidamente. Ou seja, uma vez. Isso é uma associação? Não. O bebê acorda porque ele tem fome. Claramente. Conforme ele se alimentar melhor durante o dia, esse sono aí, essa acordada da madrugada, se elimina sozinho, automaticamente, sem ela precisar fazer nada. Por quê? Porque o bebê não mama a cada interrupção de ciclo. De jeito nenhum. O bebê dela mama quando ele tem fome. Às vezes um dia mamou um pouco menos durante o dia, às vezes tá precisando um pouquinho mais e mama mais uma vez. Ponto. Acabou. Resolvido. Isso não é uma associação. E aí, a Fê falou, mas eu ainda quero tirar uma associação que eu tenho. Aí eu fui conversando e analisando, entendendo, né, qual que era a conversa que ela queria, o que ela ainda queria tirar de associação ali. E aí quando ela falou o que ela achava que era uma associação, eu olhei pra ela e falei, Fê, me responde de novo aqui. O seu bebê tem acordado a cada ciclo e você precisa fazer essa intervenção? Ela falou, não, doutora, não, de jeito nenhum. Aí, eu acho que eu dei a resposta, eu até brinquei com ela, falei, Fê, vou te dar a resposta mais libertadora da sua vida. E eu realmente acho que foi uma resposta libertadora, o que eu falei com ela ontem. O bebê dela não tinha uma associação negativa ali. O que o bebê dela tinha era um hábito tranquilo que não interferia nos ciclos do sono. E aí, é isso que eu quero chegar nesse ponto com vocês. Ter, às vezes, um hábito, uma associação para alguma coisa, não é necessariamente uma associação negativa, desde que ela não interfira negativamente no sono daquele bebê e no sono da mãe, na qualidade de vida relacionada ao sono da mãe e do bebê. Então, aquilo ali não era. Foi libertador, porque ela ia pensar que ela tinha um problema para resolver quando ela não tem mais problema nenhum para resolver. A vida dela está resolvida, tranquila. Agora é só manter os ganhos, manter os avanços. Então, essa história foi muito interessante. Eu quis trazer para vocês justamente para entender essa parte. Nem tudo que a gente acha que é negativo, às vezes é negativo, tá? Eu acho que essa foi a resposta mais libertadora. Peraí, gente. Fico muito rouca, falo muito, né? Acho que essa foi a resposta mais libertadora que ela podia ter na vida dela, tá? Então, se ela não precisava fazer nenhuma outra intervenção, se aquilo não impactava negativamente para ela nem para o bebê, se não estava cansativo, se não tinha nada que aquilo trouxesse de malefício para a qualidade de vida, aquilo não é negativo, tá? Então, a associação negativa é tudo aquilo que causa danos, que causa
mal ao sono seu e do bebê. Certo? Então, é isso que a gente precisa entender. E aí, entrando, né? Então, se nem todas as associações são negativas, quais são, né, as associações que não são negativas, né? São as associações positivas. As associações positivas, elas podem, de fato, contribuir e muito, muito, muito com a qualidade de vida sua e do bebê também. Só que a gente fica procurando, né? Qual que é? Me dá a lista que eu vou anotar. Deve ter gente aí com a lista, com papel e caneta esperando falar quais são as associações positivas. Pois bem, vamos lá. Primeira associação que eu queria trazer para vocês, e eu queria trazer uma associação fora do padrão, fora daquilo que vocês esperam. Porque se eu chegar para vocês aqui e falar, meu Deus, a naninha é uma associação positiva. Pronto, beleza, joia. Falei, a naninha é uma associação positiva. E aí, o que você vai fazer com essa informação, né? O importante aqui é, eu vou te dar a vara e o anzol. Você vai pescar o peixe bonitinha. Porque se você pescar o peixe, depois que você aprender a pescar, meu amor, ninguém tira isso de você. Então, não vamos bitolar nas coisas. Vamos aprender a pescar pra gente pescar em qualquer canto que existir, tá? Então, uma associação positiva que ninguém valoriza, que ninguém dá confiança pra ela, tá? Qual é? Qual que é uma associação que a gente pode pensar? Alguém me fala aí sem ser aluna. Aluna não vale. Hein? Bora, cadê? YouTube, Facebook? Me dê um exemplo aí de associação. Vocês lembram? Olha só, vou dar dica pra vocês. Vocês lembram que a gente falou, né, da importância de sinalizar as coisas pro bebê, de confortar o bebê? Vocês lembram? As associações positivas, para vocês terem ideia aí, olha. As associações positivas são simplesmente associações, tá? Que podem facilitar com que o bebê entre novamente num ciclo de sono sem precisar de intervenção. Ó, eu vi umas 3 erradas aí, 2 certas, ó. Bora, vamos falar do ruído. O quarto. Chupeta é controverso. Ela pode ser positiva, pode ser negativa, dependendo do seu bebê. Se o seu bebê não tem uma boa relação com a chupeta, ela é negativa. E se o seu bebê não usa chupeta, eu não recomendo que comece na tentativa de ser positiva, não. Mas ela tá ali no limbo, tá? Ela tá no limbo. A chupeta tá no limbo. Então, olha só. Vamos voltar aqui. Vocês, algumas acertaram aí. Eu vou continuar o raciocínio para vocês que não acertaram pensarem o que eu vou falar aqui. Uma associação que vocês não dão. Ó, deixa eu ver o pessoal do YouTube aqui também. Manter no escuro, banho. Uma associação que vocês não dão importância e que ela é fundamental e que nós falamos no encontro ontem também. Se eu não me engano, não sei se foi a Celeste que falou. Quem tava aí me lembra quem foi que falou no encontro. A temperatura. Tem gente que não dá atenção à temperatura. E a temperatura pode e é uma associação que pode ser usada ao seu favor. A seu favor, ao seu não. Que pode ser usada a seu favor. Então pensem aqui, a temperatura, vocês sabiam que no corpinho, tá? No corpinhozinho do bebê, no corpinho do bebê não, no corpo de todos nós seres humanos, inclusive dos bebês, né? No corpo de todo mundo, a gente tem uma temperatura que ela oscila durante o dia, tá? A temperatura corporal mesmo, a nossa temperatura. Se você colocar o termômetro aqui, axilar, ou temperatura retal, tá? A temperatura de testa não conta. Se você colocar o termômetro na temperatura axilar, durante o dia todo, você vai ver que a temperatura, ela é variável. Tô olhando aqui, a Keila falou que na casa dela funciona. Viu, Keila? Muito bom, acertou. A temperatura, ela é variável durante o dia, ou ela varia durante o dia, melhor dizendo. Ela varia durante o dia. Então, tá? Isso tá linkado diretamente com o relógio biológico e muitas das vezes com o ritmo também. Então, vocês precisam entender o seguinte, ela, por si só, já sinaliza para o corpo. Então, durante o dia, a temperatura corporal nossa e do bebê, ela tende a cair no final do dia e durante a madrugada ela cai novamente. É importante que a gente entenda que isso sinaliza para o corpo que também é hora de dormir. Então, se o nosso corpo, sozinho, lindo e maravilhoso, o corpinho do seu bebê, já tem ali um sensorzinho que ele tem a temperatura dele regulada para baixo, tá bom? Se o corpo dele regula a temperatura para baixo para sinalizar que é hora de dormir, horas bolas. Por que a doutora Angélica fala para colocar a temperatura do ar lá no quarto por volta de 22, 23 graus? Por que eu falo isso? Porque temperaturas mais baixas favorecem o sono. Temperaturas mais baixas sinalizam para o corpinho que é hora de dormir.
Olha, doutora, mas será que isso funciona mesmo? Vou testar. Pode testar e depois vem me contar. Agora, antes de você testar, me responde aqui. Como que você, maravilhosa, linda e plena, fica naquela chuvinha, naquele friozinho, aquele tempo fechado, nublado? Como que a gente fica? Vamos sair, vamos pra rua, vamos passear? Ou é gostosinho daquela cochiladinha à tarde? Eu sei que agora, no momento, não tem ninguém cochilando à tarde, mas é gostosinho tirar um cochilinho no frio, no inverno? Não dá uma preguicinha? Não dá uma vontadinha de ficar mais relaxado? Não é mais confortante? Pois é, se você percebe isso, como é que não dá pra linkar o raciocínio? Entende? Então, por isso que eu falo, eu vou ensinar vocês a pescarem. Porque aí vocês pegam o peixe aonde quer que vocês estejam. Entende? Então, pense aqui comigo. A temperatura, ela é uma forma de sinalizar como uma associação positiva para o seu bebê que aquela hora é a hora de adormecer. E ela ajuda a manter a temperatura baixa, ajuda a manter o sono do seu bebê. Se o seu bebê, igual o urso, Monique, isso mesmo, dá aquela hibernada. Se o seu bebê, lindinho, fofo, dá aquele breve oscilada no ciclo da madrugada e tende a acordar ou semi-despertar, fica ali, ó, naquele limbo que qualquer coisinha pode acordar, e se ele precisa de uma associação, e a associação dele é a temperatura, por exemplo, se você tem aquela temperatura propícia para o sono, favorável para o sono, o seu bebê dá aquela superficializada no sono, e aí o que acontece? Ele percebe que ele está na mesma condição que ele precisa, que ele costuma adormecer. E isso ajuda a que ele volte a adormecer sozinho novamente. Consegue entender como é que as coisas funcionam? O que é? Qual que é a função? Para que serve? E por que algumas associações, de fato, podem sinalizar e ajudar o seu bebê a dormir novamente sozinho? É a mesma coisa que você tentar promover um embalo que você fazia toda hora da soneca, durante a noite toda. É a mesma coisa, só que o embalo é positivo. Você está onde na hora do embalo? Provavelmente você é o ser que está embalando. E aí, isso é positivo para você e para o seu bebê? Não é. Porque isso tira a autonomia do seu bebê. E o seu bebê também, além de tudo, precisa da intervenção de um terceiro para voltar a dormir. Então, isso é muito importante, tá? Que a gente pense na temperatura como uma das associações positivas. Qual foi a outra que vocês falaram aí? Teve gente que acertou. Vamos falar outra. Um monte de gente falou aí. Uma que eu gosto bastante. Que eu vi que a Jaque tá usando. Eu vi. Para quem não tem ar-condicionado, a opção é o ventilador, que ele ajuda a fazer a troca do calor. Ideal. Ninguém dorme confortável com o calor. Sinto muito dizer, se você, infelizmente, não tem ar-condicionado, se não tiver ventilador, coloque uma roupa mais fresquinha que você puder. Procure o quarto mais arejado da casa para que o bebê tenha uma temperatura confortável para dormir. Porque realmente, dormir no calor suado não é confortável para os bebês, de jeito nenhum. Os bebês já são calorentos, gente. Eles já tendem a ser calorentos. E a gente empacota os bebês. A gente não, né? Mas muita gente empacota os bebês. Eu fico com dó. O bebê todo. É luva, é gorro, é tudo. Nossa Senhora Aparecida. Então, ó, sem empacotar o bebê. Não, não é a naninha. É o danado do quê? Do ruído branco. O ruído branco vai salvar a sua vida? Não. Qual que é a principal função do ruído branco? Aliás, vamos voltar aqui porque tem gente que é novo aqui e eu não sei se sabe. Meninas, ruído branco, tá? É um conjunto de sons aí que estão em várias frequências, porém na mesma potência. Em resumo, tá? Ele é como se fosse um filtro de ruídos externos, tá bom? É como se fosse um filtro de ruídos externos. Então, simplesmente vocês entendem ele, tá bom? Como um coadjuvante para melhorar o ambiente e dar aquela sinalizada também que é hora de dormir, tá bom? Vocês podem usar música relaxante? Podem também. Eu amo de paixão musiquinhas relaxantes. E uso até hoje, tá? Uso até hoje. Se os meus filhos estão mais fora da casinha aí, estão precisando daquela desacelerada, se o pai chegou e fez aquela confusão ali, a gente coloca a musiquinha, tudo para poder sinalizar de novo que é hora de dormir, tá? O ventilador, sim, dependendo, principalmente ligado para cima, tá? É função exaustor, não ligado para baixo se for ventilador de teto. E se for ventilador, de pé, não direcionado diretamente para o bebê, tá bom? Geralmente a gente direciona para a parede e aquele vento bate na parede e ele se dissipa pelo quarto, tá bom? E tá tudo bem. Enfim,
E o ruído branco, tá? Ruído branco não. E as músicas relaxantes também são muito boas. E nada disso, você precisa ficar ali fazendo a cada vez que o seu bebê tiver o ciclo, entende? Tiver uma quebra do ciclo. Porque ele mesmo vai conseguir fazer isso, se autoconfortar, tá bom? Então, ó, pensem comigo aqui. Não é, eu vi alguém comentou, cadê? Ai, passou já. Não, passou não. A Ariane falou, o meu não gosta do ruído branco. Joia, Ariane, tá tudo bem. Tá tudo ótimo, na verdade. Porque era justamente isso que eu ia falar agora, tá? Não adianta entrar na noia de querer pegar um papel e uma caneta e anotar. Eu vou saber todos os ruídos, não. Todas as, como é que chama, gente? Todas as associações. Vou fazer a minha lista aqui para poder usar. Não adianta vocês quererem, tá? Achar uma única coisa, uma única associação que vai salvar a sua vida. Não adianta. É importante vocês entenderem como que elas funcionam, qual que é a ideia dessa associação positiva, para que ela serve, o que eu vou fazer com essa informação. O que você vai fazer com essa informação é que vai realmente te ajudar, tá? A dica da aula de hoje é exatamente essa. Procure, identifique aí no seu bebê, identifique na sua casa, nas suas condições, nas condições da sua família. Por exemplo, puxa vida, ela falou da temperatura e eu não tenho ar. Ok, qual que é a condição da sua família? Qual outra associação que possa ter a mesma função de uma associação positiva que você pode aplicar na sua família, na sua vida, com as condições que você tem hoje, entende? Então, eu quero testar a naninha. Ok, o segredo aqui, olha, foco na dica mesmo da aula. O segredo é testar, até encontrar uma associação que possa te ajudar, que o seu bebê se adapte bem, que o seu bebê se relacione bem, que o seu bebê goste. Não tem segredo. O que funciona para o bebê da vizinha, às vezes não vai funcionar para o seu bebê. Mas eles são gêmeos. Às vezes não vai, entende? Então, procure entender o que funciona para você, com as condições que você tem, o que você pode reproduzir com esse raciocínio. Pensa aí, eu te dei a vara e te dei o anzol. Pensa, o que você pode fazer com isso para que você traga para a sua realidade e consiga, de fato, implementar uma associação positiva que ajude, de fato, as suas noites de sono a serem melhor. Isso é muito importante. Então, pensem com todo carinho do mundo. Janela aberta pode? Eu digo que pode, mas eu recomendaria colocar aquela tela para não entrar pernilongo, não entrar mosquito. Ainda mais agora no verão, tá, gente? Então, ó, muito importante isso, tá? Vocês perguntam muito, e a Tati perguntou se pode deixar o ruído branco a noite toda. Pode sim, Tati, não tem problema, tá? O ruído branco, ele não é prejudicial, a gente só pede que ele tenha, né, altura aí pelo menos na faixa de 32 decibéis, não mais do que isso, para que não seja realmente muito alto. Quem é que tem um medidor de decibéis na sua casa? Não sei, eu não tenho, não conheço uma viva alma que tenha. Então, coloca numa alturinha aí que seja tranquilo, que seja confortável, que não seja aquela altura que incomoda, que seja alto, né, ao ponto de causar danos, tá bom? É basicamente isso, tá? Meninas, olha só, falei pra vocês que eu queria ler um negocinho pra vocês daquele artigo que eu comentei no começo, da doutora Eduardina, lá da USP, e eu queria falar pra vocês um trechinho onde a gente fala, né, onde ela fala de fato do tratamento, tá? Do tratamento dos distúrbios de sono, né, da insônia causada aí por associações, no caso da insônia comportamental, tá? Prestem atenção. Vou silenciar vocês para vocês prestarem atenção, senão vocês ficam tagarelando aí. O pessoal do YouTube tá mais comportado, hein? Tô brincando, gente, é para interagir mesmo. Mas só para vocês prestarem atenção. Vou ler aqui, se vocês me permitem, tá? Deixa eu beber uma aguita. Olha, a Missinha tem um medidor de pressão sonora. Que fina. Vou ler pra vocês aqui, tá? Um trechinho desse artigo. Aqui ele fala sobre o tratamento da insônia, tá? Nas crianças, tá? Nas crianças de idade jovem, né? Primeira infância. Abordagens comportamentais da insônia das crianças. Baseiam-se no reestabelecimento do ritmo sono-vigília, com o treinamento dos pais, não é do bebê, é dos pais. Com o treinamento dos pais, que utilizam medidas comportamentais para a correção do ritmo de sono. Tais abordagens consistem no suporte aos pais para informá-los sobre a capacidade de o bebê autoconfortar-se. Vocês estão entendendo isso? Isso aqui, estudo científico, o doutor Eduardina escreveu, tá? Lindamente. Vou repetir. Tais abordagens consistem no suporte aos pais
para informá-los sobre a capacidade de o bebê autoconfortar-se. Ou seja, adormecer sozinho novamente, sem precisar de intervenção. O estudo de revisão de 52 artigos realizado por Mindel et al., para quem não sabe, e colaboradores, tá? Sobre o tratamento para problemas de sono em crianças pequenas, observou que a terapia comportamental produz mudanças duráveis e confiáveis. Fecha aspas, fecha o estudo da doutora Eduardina, coisa mais linda da vida. Então, nós não estamos aqui brincando de sono. Nós estamos aqui com informações técnicas precisas e estudadas sobre medicina do sono. Não é achismo, teorias, conspiradores, não. Sobre medicina do sono. Como eu sou médica, sou pediatra, é sobre isso que eu falo, certo? Sobre medicina do sono. E espero que vocês tenham aproveitado infinitamente essa aula. Espero de coração que essa live tenha sido muito produtiva para vocês, porque ela foi feita com muito carinho mesmo e muito estudo, muita base científica. Certo, flores da vida? Beijo gigante, amei mesmo essa live. Minhas alunas do meu coração, beijo, vocês são todas muito queridas, também já estou com saudades. Pessoal de Portugal, que tá aqui no Facebook também, beijocas, fiquem com Deus, beijo Kelly!